A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que é o pastor Washington. Nós vamos continuar a nossa aula sobre mindset do empreendedor chamado por Deus. A aula passada nós falamos sobre a saída do Egito para alcançar Canaã. Egito simbolizando uma vida de funcionário e Canaã representando, simbolizando um momento da sua vida onde você vai ser empresário, ou seja, você vai ser dono, proprietário, vai ser um empreendedor que vai cumprir o propósito e o chamado de Deus. E hoje, nesta aula, você vai aprender as 8 diferenças da mente, da forma de pensar, do mindset de um empreendedor chamado por Deus em relação a uma mentalidade de um funcionário. Qual que é o mindset do Egito e qual que é o mindset de Canaã. Então, o que acontece? Para você deixar de ser funcionário, aqui o Egito simbolizando você como empregado, e entrar em Canaã simbolizando você como dono do seu próprio negócio, você tem que mudar, transformar a sua forma de pensar. O povo saiu do Egito e para entrar em Canaã eles tiveram que mudar completamente a forma deles pensarem. Pense comigo, no Egito eles eram acostumados a ter um estilo de vida, uma forma de viver, que era acordar todo dia de manhã, já tinha um trabalho pronto para ele ir, então ele ia para aquele lugar onde ele ia trabalhar, fazia aquele trabalho muitas vezes operacional, e tinha pessoas que falavam todos os dias o que ele ia fazer. Então não exigia muito da mente dele, não exigia muito da atitude dele, apenas levantar e ir trabalhar e passar o dia lá e voltar, fazendo o que mandavam ele fazer. Mas em Canaã não. Em Canaã ele tem que exercer outras atividades, ele tem que começar a pensar, ele tem que começar então a tomar decisões. Então totalmente diferente. E entre o Egito e Canaã, o povo passou pelo deserto. O deserto simboliza um período de transformação na sua mente. É um período de transição entre a sua mente, a sua forma de pensar funcionário, para uma forma de pensar como empreendedor. Eu vou falar aqui de várias diferenças, começando pela primeira delas, que é no Egito, o foco da pessoa é sobreviver. Então, um funcionário, o que ele pensa? Eu preciso sobreviver, eu preciso ter um emprego, o melhor emprego possível e para que eu possa ter o melhor salário possível e sobreviver. Então, eles se contentam, um funcionário, ele se contenta ficar anos trabalhando numa empresa, se possível, para ganhar um salário suficiente para sobreviver, tendo para comer, para vestir, né? Quem sabe até viajar algumas vezes, está ótimo, e ele se acomoda e tem uma vida de sobrevivência. Mas quem tem a mentalidade de Canaã, não basta sobreviver. A promessa de Deus, que Deus deu em Deuteronômio para o povo de Deus vocês não vão tomar mais emprestado, mas vocês vão gerar tanta riqueza, que vocês vão emprestar para muitas outras nações. Que interessante isso. A vontade de Deus era que o povo não só apenas sobrevivesse, mas que se tornassem tão prósperos, que eles tinham abundantemente para si, para viver uma vida abundante na terra, mas também para emprestar e abençoar outras pessoas. Deus disse para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e eu te mostrarei uma posição, um lugar, um estilo de vida onde você vai ser profundamente, extraordinariamente abençoado, e você vai ser uma bênção. Não só você é abençoado, mas você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, para que você se torne um empreendedor chamado por Deus, você tem que entender que o seu alvo não é sobreviver. O seu alvo é se tornar uma plataforma de geração de riqueza e de oportunidades, e através da sua vida, muitas outras pessoas elas vão ter oportunidade de sobreviver. Deus vai te levantar como um instrumento nessa terra para abençoar a vida de muitas famílias, e esse tem que ser o seu foco. Veja, a segunda diferença é que o foco
um funcionário, ele sempre é de curto prazo, enquanto o foco de um empreendedor sempre é longo prazo. Quanto mais operacional é um empregado, mais curto prazo ele quer receber. Tem funcionários que ele quer receber na diária, um pedreiro, por exemplo, ele quer receber na diária, ele recebe aquele dia, ele administra o dinheiro daquele dia, sobrevive e gasta para o outro dia. Você vê, o foco dele é curto prazo, alguns recebem por semana, então você paga lá aquele serviço operacional naquela semana e se você não pagar eles ficam bravos, né? Porque ele vai sobreviver mais uma semana. E alguns sobrevivem no mês, né? Muitos fazem vale, pedem vale para o chefe, olha, eu preciso de um vale para que eu possa pagar minhas contas, porque o dinheiro não deu para sobreviver o mês inteiro. E essa é a mente. O problema é quando você vira empresário e você traz essa forma de pensar para a sua empresa. Eu já dei consultoria para empresários que ele achava que o fato dele sair todo dia cedo para ir para a empresa dele, passar o dia lá e voltar, era o suficiente para ele sobreviver e ter sucesso. Não é. Você tem que entender que o seu foco todos os dias, quando você acorda, levanta, é fazer com que um negócio que você criou, ele gere lucro. E esse lucro não é apenas a sua sobrevivência, ou seja, pagar suas contas pessoais. A empresa, ela tem que gerar recursos para pagar o seu estilo de vida, para você sobreviver, o seu salário, o salário do dono chama-se prolabore, ou seja, ele tem que dar isso, mas a empresa, ela tem que dar lucro, ou seja, ela tem que remunerar os funcionários, remunerar o dono que está ali trabalhando, através do prolabore, e ela tem que gerar lucro, né? Lucratividade, então é muito importante. Por isso, o empresário ele não foca em sobreviver mais um mês. Se você está vivendo assim, você está fora do padrão. O padrão é quanto lucro eu vou gerar esse ano na minha empresa. Esse ano, qual que é o lucro que a minha empresa, a riqueza que a minha empresa gerou? Qual que é o patrimônio que ela aumentou para a minha vida e para que eu possa abençoar e fazer outras pessoas e fazer novos investimentos. Então essa é a segunda grande diferença. A terceira grande diferença é que uma pessoa que ela não tem a mente empreendedora, ela sempre é movida por segurança. Então o que ela quer? Ela quer o emprego mais estável possível, onde ela não tem riscos de ser mandada embora, onde ela não tem riscos, né, de errar, ela não tem que tomar decisões, se possível que ela vá para lá, fica quietinha no canto, recebe o salário dela e vai embora. Essa é a mentalidade do Egito. Por quê? A pessoa só quer sobreviver e ela quer segurança, ela quer sentir-se segura. Mas quando Deus tira o povo para ir para Canaã, o principal desapego que eles tiveram é essa sensação de segurança. Por quê? Eu falo que é uma sensação de segurança, porque um funcionário, ele não tem segurança, ele tem uma percepção que ele está seguro porque tem alguém suportando todos os riscos, pensando em estratégias, conduzindo a empresa, e a grande parte da pressão está sobre o empreendedor, e ele não recebe essa pressão, então ele acha que está tudo bem ali. Imagina o seguinte, imagina que você está num barco, e o barco vai estar numa grande tempestade, e tem um funcionário lá dentro do barco, no porão, fazendo uma atividade descascando batata, e ele está se sentindo seguro. Mas a verdade é que ele está dentro de um barco que está dentro de um oceano que está tendo uma tempestade. Então ele apenas não percebe o risco, mas ele está cheio de risco na vida dele. Um funcionário nunca tem segurança. A qualquer momento ele pode ser mandado embora. Se a crise, a empresa passar por uma crise, o primeiro que vai rodar não é o dono que vai ter instabilidade, é o funcionário que vai ser mandado embora. Então é uma ilusão achar que você ser funcionário, você vai ter segurança. Já o empreendedor, ele tem um apetite para correr riscos, ou seja, ele sabe que não existe segurança. Tudo envolve risco. Acordar de manhã para ir trabalhar já é um risco, você pode morrer a qualquer momento, é um risco. Então a vida é feita de riscos. A diferença é que ele decide correr esses riscos. Então o que acontece? Josué e Caleb, na Bíblia, eles
eles aceitaram os riscos que era cruzar o Jordão e ir para cima de conquistar Canaã. Veja, grandes batalhas eles travaram, muralhas foram derrubadas através dele. E eles não sabiam guerrear, eram jovens que nunca foram para uma guerra, mas eles tiveram a ousadia de entender que se Deus mandou eles irem para lá, Deus ia sustentar. Então você tem que entender o seguinte: não existe negócio sem risco. Quanto maior o risco, maior a probabilidade de você ganhar dinheiro, de você ter lucros. Mas o mesmo Deus que enviou você para ser um empresário é esse mesmo Deus que vai sustentar você. Olha a palavra de Deus para Josué: seja forte e corajoso. Apenas siga a minha palavra, porque eu estarei contigo. Eu estou traduzindo o que Deus falou, mas Deus disse isso. Deus está com você, aceita os riscos e entenda que não existe estabilidade. A próxima diferença é que um funcionário, o foco dele é obedecer ordens. Então, dificilmente um funcionário vai ter proatividade de definir o que ele tem que fazer, se autogerenciar. Ele não consegue fazer isso. Ele tem alguém, um gerente que coordena ele, que conduz a rotina dele, que diz vá para cá, vá para lá. Então, a mente do povo no Egito lá era o quê? Obedecer. Alguém vai mandar eu fazer algo. Só que quando você vira empresário, ninguém vai mandar você fazer nada. Eu quero falar que é um grande desafio para você. Por quê? Tem empresários que ele chega na empresa, primeiro, ele não consegue se autogerenciar, ou seja, você tem que aprender a se autogerenciar, definir o que é prioridade no seu dia a dia, na sua rotina e conduzir a si mesmo a fazer o que tem relevância, o que vai gerar impacto e não ficar enxugando o gelo todos os dias. Mas também você tem que entender que a sua equipe ela vai responder às suas ordens. É você que vai ditar o ritmo da sua empresa. Se você tem dificuldade de dar ordens, de dar comandos, de direcionar a sua equipe, você nunca vai alcançar e vai conquistar Canaã. Você não vai ter uma empresa que manda leite e mel. Por quê? Porque você não sabe conduzir um exército. Se o empresário ele corre, a equipe dele vai andar. Se o empresário ele anda, a equipe dele vai sentar. Se o empresário ele senta, a equipe dele vai deitar. E se o empresário deita, a equipe dele já está morta. Então, você tem que entender o seguinte: o ritmo da sua equipe, da sua empresa, é você que dita. Não adianta você ficar reclamando dos seus funcionários, falando que eles não têm produtividade, falando que eles não te ajudam. Isso não vai resolver nada. Você tem que entender que você é o cabeça naquela empresa. Deus te pôs por cabeça. O empresário vai definir, nós vamos para aquela direção, é para lá que nós estamos indo, e você vai ditar um ritmo para a sua equipe, e a sua equipe vai acompanhar você, nunca no mesmo ritmo. Fique em paz com respeito a isso. Mas você vai impor um ritmo, uma meta, uma visão. Agora, se você não tem nenhuma visão clara de onde você quer conduzir os seus funcionários, como você vai guiá-los para conquistar Canaã, ok? Então vamos para a próxima diferença aqui. A próxima diferença é que o foco da mentalidade do Egito é fazer. Então, todo dia eu saio para trabalhar, o que eu vou realizar? Eu vou fazer coisas. Então, trabalho operacional, corporal, não exige muito da minha mente. Mas em Canaã, não. Em Canaã eu tenho que pensar estratégia. Eu que tenho que mandar um espia para olhar o território, estudar o mercado que eu vou alcançar, que eu vou conquistar. Eu tenho que definir se eu vou para a direita ou para a esquerda. Eu tenho que definir quem que vai à frente, quem que vai atrás. Organizar a empresa. Veja, o trabalho essencialmente do empreendedor não é fazer operacional, braçal. É o trabalho intelectual. Então, o que acontece? Quando eu chego para dar consultoria numa empresa e eu vejo que o proprietário da empresa está fazendo todo o trabalho operacional, a primeira coisa que eu falo para ele, para de fazer isso. Por quê? Se você entrar no operacional, nunca você vai
pensar a sua empresa e nunca você vai fazer a sua empresa trabalhar para você. Um empreendedor que vive no operacional, diariamente fazendo trabalho operacional, jamais vai conquistar Canaã, não vai. É necessário que você saia do operacional, contrata um estagiário, contrata uma pessoa para fazer. O verdadeiro empreendedor, ele pensa o seguinte: eu não vou fazer uma empresa, eu vou contratar e treinar pessoas que vão construir uma empresa para mim. Você entendeu a diferença? Então veja, você tem que construir uma equipe que vai fazer aquela empresa trabalhar para você e essa empresa vai gerar riqueza. Você vai pensar no modelo de negócio, você vai colocar essa equipe para fazer e você vai coordenar e não operacionalizar a empresa. Então essa é uma outra diferença. A outra diferença é que o funcionário, a mente de funcionário, de escravo, sempre vai ser de informar o problema. Mas a mente do empreendedor chamado por Deus é resolver o problema. Quando você é apenas funcionário, deu um problema na empresa, você estava habituado a fazer o quê? Tem um problema aqui, estragou o computador. Você vai e informa alguém e alguém vai resolver o problema. Só que quando você vira empresário, os problemas, adivinha o que vai acontecer? Você tem problemas diariamente para resolver. E o que você faz com relação aos problemas? Você não fala que tem um problema, você não fica reclamando, murmurando. O povo que não entrou em Canaã, eles ficavam fazendo o quê? Ficavam informando o problema. Olha, não tem comida, não tem roupa, murmurando. Ou quando estava lá para trás, no Egito, eu tinha tudo. Veja, reclamar não muda problema e nem resolve problema. Reclamar sempre potencializa o problema. Então o empreendedor ele não fica focado, desgastando a sua energia em reclamar. Ele gasta a sua energia em fazer o quê? Em resolver, solucionar. A mente dele é solução. Aliás, todo empreendedor sabe que um negócio lucrativo nada mais é do que uma empresa que resolve problemas dos seus clientes. Ou seja, problema é insumo para você ganhar dinheiro. Essa é a mente de quem está em Canaã. Eu vou resolver problemas e por isso eu vou ser remunerado por isso. Então entenda que uma vida de empreendedor é uma vida de resolver problemas. Pensa aí com você e diga assim, repita comigo aqui, olha aqui para mim. Repita aí. Eu sou um solucionador, um resolvedor de problemas. Eu sou empreendedor. Os problemas vão vir e eu vou destruí-los, eu vou resolver, eu vou solucionar, porque isso que Deus me chamou para fazer. E na sequência, uma característica muito importante é que o empreendedor, ele ensina outras pessoas, enquanto que lá no Egito alguém ensinava você, mas em Canaã, adivinha, tem coisas que você tem que aprender que ninguém vai te ensinar, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, tem coisas que você tem que aprender a pesquisar, você tem que ser autodidata, sabe o que é isso? Quer dizer o seguinte, eu aprendo sozinho. Se você digitar no Google e não tiver resposta, ou um vídeo no YouTube não tiver resposta para o que você tem que aprender, então você senta, ora e fala, Deus me dá sabedoria, eu não sei como solucionar isso, me ajuda, me ensina, me mostra um curso, me mostra alguém que vai me ensinar, mas o empreendedor ele não fica esperando cair do céu, e fica falando, esse problema existe na minha empresa, mas eu não sei fazer isso, eu não sei vender. Você não pode ficar falando isso, eu não sei vender. Você veio para o mundo, você não sabia andar, você não sabia falar, você não sabia tantas coisas. Então pensa, o povo entrou em Canaã, eles nunca tinham ido para guerra nenhuma, nunca tinham pegado em instrumentos de guerra. E aí? Noé foi construir a arca, sabe o que aconteceu? Ele nunca tinha construído nenhuma canoa. Ele era lavrador. Aí Deus fala, vai construir uma arca. Como que você acha que ele construiu uma arca? Ele estudou, meu irmão. Ele aprendeu, ele ouviu de Deus. Ele falou, Deus, como que é isso aqui? Como que põe essa madeira? Ele teve que aprender tantas coisas. José no Egito, ele tinha administrado uma casa e tinha administrado uma cadeia. Aí ele foi promovido para administrar um país. Você acha que ele sabia administrar um país?
Não sabia, mas ele falou assim, não, eu não sei, eu não vou aceitar esse cargo de governador no Egito, porque, pensa comigo, já imaginou José? Não vou aceitar ser governador não, porque eu só administrei uma cadeia e uma casa, um país é muito para mim. Como que eu vou fazer isso? Quanta coisa eu vou ter que aprender, leis, etc. Tal. Mas o empreendedor, ele entende que Deus vai capacitar ele. Quantos serviços de consultoria, meus irmãos, eu peguei e na hora que eu cheguei em casa eu falei, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Eu não sabia como prestar o serviço. Mas eu fui lá e peguei, eu falei, pode passar o serviço, eu vou fazer. E eu fui aprender, eu fui ler livro, eu fui estudar. Então, essa característica é muito importante se você quer ser um empreendedor. Você aprender sozinho e se desenvolver. E, por último, a mente do funcionário eu vou trocar o meu tempo por dinheiro. Então, ele fala, olha, eu fiquei 8 horas aqui na empresa, agora eu quero meu dinheiro. Então, ele troca tempo por dinheiro. Ele nem quer um trabalho, ele quer só um emprego. É só um lugar que alguém está precisando do tempo dele, ele vai lá e ele quer entregar o mínimo possível em troco de um salário. Essa é a mente de um funcionário. Mas o empreendedor, ele não está trocando tempo por dinheiro, entende? Você tem que entender que você não troca tempo por dinheiro. Não adianta você passar 20 horas sem dormir, 24 horas trabalhando na sua empresa. Não é isso que vai gerar riqueza para você. Você tem que aprender a gerar valor. O empresário, o que ele faz? Deixa eu cortar aqui para você. Olha aqui para mim. O empresário, ele troca valor por dinheiro. O que é isso? Por exemplo, eu estou aqui entregando valor para você. Eu estou ajudando você a se tornar um empreendedor bem-sucedido. Isso tem valor para você, por isso você está assistindo essa aula. E quanto mais valor, mais eu entender o que você precisa e mais eu me tornar especialista em resolver o seu problema e suprir suas necessidades como empreendedor, mais valor vai ter o meu serviço para você. Ao passo que em um momento você vai estar disposto a pagar para que eu possa continuar te ajudando. Entende o que eu estou falando? Então você troca valor, não é apenas ir lá e vender um produto. Não, você tem que entender que o seu produto ele tem que agregar valor para a pessoa. E eu vou explorar isso numa aula mais aprofundada no futuro sobre gerar valor para os seus clientes. Então, se a sua empresa não gera valor, ela não resolve problema nenhum, as pessoas compram e tanto faz, tanto fez, então você não vai ter um negócio lucrativo. Então, eu quero encerrar essa aula com um versículo que eu adaptei. Está em Romanos 12:2, que diz assim, não vos conformeis com o Egito, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis Canaã, que é boa, perfeita e agradável. Eu fiz uma adaptação desse versículo porque qual que é a vontade de Deus? É que você saia de uma mente, o Egito simboliza o mundo, uma mente de escravo, uma mente de funcionário, uma mente de escassez, uma mente de pobreza, e transforme a sua mente numa mente de um empreendedor que ele chamou, comissionou para construir riquezas, para ter uma vida abundante, para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ficamos por aqui, um grande abraço, feche seus olhos, eu como sempre quero fazer uma oração por você. Pai, eu oro para que cada aluno dessa aula possa ser totalmente abençoado. Tira todo o medo do coração deles, mas dá ousadia para eles entrarem em Canaã e desfrutarem de uma vida abundante com o Senhor. Eu declaro ao Pai que a mente dele está sendo transformada e que o Senhor vai retirar toda a mentalidade errada da cabeça dele, da mente dele, da alma dele e vai injetar dentro dele uma mente de vencedor, de empreendedor, chamado pelo Senhor para gerar grandes riquezas, para glorificar o seu nome na terra, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até a próxima aula.